Graça e paz, igreja, amém? Uma alegria estar com você nesta noite, louvando e adorando esse Deus misericordioso, bondoso, maravilhoso. A graça dele é suficiente, nos basta. O apóstolo Paulo, quando orava, pedindo para que fosse retirado da carne dele um espinho na carne, Deus falou para ele: a minha graça te basta. Hoje vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte. Para lembrar, Jesus subiu ao monte junto com os discípulos e com eles uma grande multidão, porque tinha visto, ouvido os milagres que Jesus fizera, e a fama de Jesus chegou à Síria. E ali no monte, Jesus começa a ensinar os seus discípulos as bem-aventuranças. O alvo desse ensino é ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial, num contexto de amor. E a conclusão desse sermão, no capítulo 7, é ouvir e praticar aquilo que eles têm ouvido. Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, é o texto dessa mensagem de hoje, e principalmente o verso 6. Está escrito assim no texto sagrado: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como ele se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e eles passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aqui. Lembrando, as bem-aventuranças é a felicidade que é encontrada através da fé. Felizes são aqueles que são alcançados por essa graça de Deus, esse favor imerecido de Deus. Essa felicidade, nós vimos durante esses domingos, que ela não depende das circunstâncias. Não depende se você está preso, como o apóstolo Paulo estava preso, porque ele estava feliz mesmo em cadeias. Ele louvava a Deus. A primeira bem-aventurança está registrada no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito ou pobreza de espírito é reconhecer o favor do Deus soberano a um pequenino como eu, que nada posso dar em troca a Deus. É reconhecer o amor do Pai no sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz. Jesus contou uma parábola do rico e do Lázaro. Lázaro era um mendigo e ele dependia exclusivamente de Deus. Os dois morreram, um foi para o paraíso e o outro foi para o tormento eterno. Lázaro confiava plenamente em Deus. A segunda bem-aventurança, no versículo 4: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Chorar é mais que uma função biológica ou uma reação de uma emoção. Mas chorar aqui, no texto, não é apenas uma emoção, mas é ter sensibilidade com o próximo, é ter compaixão com aquilo que passa com o nosso irmão, é participar do sofrimento. As experiências que nós adquirimos com o sofrimento, elas servem para a gente saber o que o nosso próximo passa
e nos aproximarmos, estar junto deles e oferecer uma mão amiga. Ter compaixão, sensibilidade. Isso é chorar e seremos consolados. A terceira bem-aventurança está no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vimos na semana passada que para os felizes que herdarão a terra, Jesus é esse modelo de humildade e mansidão. A crucificação de Jesus é um sinal evidente dessa mansidão. Jesus não aceitou espada e não aceitou qualquer instrumento de vingança contra os seus adversários. Ele foi comparado a uma ovelha que é levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele cumpriu a sua missão na cruz. E quando a sua missão estava totalmente concluída, ele disse: está consumado. Nós fomos chamados, da mesma forma que Jesus carregou a cruz, nós fomos chamados para negar a si mesmo e carregar a nossa cruz dia após dia. Felizes aqueles que não precisam, então, de usar de violência, qualquer tipo de violência. Ou com gestos, ou com palavras, ou física. Não fomos chamados para isso. Quero abrir um parênteses aqui. Qual que é a outra bem-aventurança que está relacionada ao reino dos céus, além dessa? Verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tanto a mansidão, registrada aqui, como a humildade, tem por herança o reino dos céus. Essas, ou melhor, todas as bem-aventuranças estão correlacionadas. E você consegue perceber que elas são as características dos discípulos. Nós somos bem-aventurados porque a graça nos alcançou, porque Deus nos chamou e nos vocacionou. Essas bem-aventuranças têm que estar em nossas vidas. Quarta bem-aventurança é a mensagem de hoje. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Certamente você já viu uma pessoa faminta. Esse é o retrato dessa bem-aventurança: fome e sede. Essa bem-aventurança nos caracteriza como famintos. Salmo 40, verso 17, nos mostra isso. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Diante de Deus, nós somos pobres e necessitados. A palavra de Deus diz: se nós esperarmos em Cristo apenas nessas coisas do mundo, nós somos considerados os mais miseráveis dos homens. Não podemos colocar nossa confiança aqui neste mundo, porque aqui neste mundo nós somos peregrinos, peregrinas, estamos de passagem, mas não é por isso que nós não devemos cumprir a nossa missão. Devemos ser felizes aqui e vamos continuar felizes na eternidade, amém? Dessa forma, nosso corpo precisa de água, precisa de alimento. O discípulo, por sua vez, vai precisar da justiça de Deus. Essa justiça não é uma produção humana apenas, mas é uma dádiva de Deus em Cristo Jesus. Está escrito em Romanos 1,17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. E a lei de Deus, comparada como um espelho, e quando você olha para ela, você vai se identificar com um pecador. Somos pecadores. A lei nos mostra isso. Os 10 mandamentos nos mostram isso. Por isso nós precisamos da justiça de Deus em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A lei nos mostra a severidade e a punição e o castigo. Para mim só restava a morte espiritual. Mas Deus, na sua longanimidade, na sua misericórdia, na sua graça, me alcançou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir a justiça. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz, nos reconcilia com Deus. Jesus é a nossa justiça. Por isso, sede e fome de justiça. Cristo ofereceu-se para pagar o preço da nossa salvação, e ele se fez assim justiça de Deus. É bom lembrar que aqueles que têm fome e sede de justiça também são aqueles que são humildes de espírito, são aqueles que choram, são aqueles que são mansos, são aqueles que não possuem justiça própria. Nossa justiça vem de Deus. No Antigo Testamento, a justiça de Deus é apresentada como um ato de sua exclusiva graça, esse favor imerecido. Essa justiça é percebida na perspectiva no Antigo Testamento de punição, de condenação, mas também de redenção e de salvação. É só nós lembrarmos do dilúvio. A humanidade estava totalmente perversa. Se desviou totalmente do caminho. E a paciência de Deus chegou no limite. E Deus estabeleceu um momento de punição e de castigo. Mas não só isso. Ele também apresentou uma porta para a salvação. A arca. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, que mata a nossa fome. É a água viva. É o caminho, a verdade e a vida. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O justo na Bíblia é alguém que foi, então, alcançado pela graça de Deus em Jesus Cristo. Escute o que o apóstolo Paulo escreveu: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, ninguém merece a salvação, por boas obras. Pelo contrário, a lei aponta o pecado. Verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Salvação para todos através de Jesus Cristo, independente da sua etnia, da sua nação, da sua tribo, da sua raça. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados
anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3, do verso 20 até o verso 26. Resumindo, o que Paulo escreveu é o seguinte: não há mérito ou justiça própria em ninguém. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça, ou melhor, da maravilhosa graça de Deus, que nos salvou através do sacrifício expiatório de seu Filho. Romanos capítulo 4, do verso 6 ao 8, ainda reforça isso. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Não estar condenado, querido irmão, querida irmã. Não está destinado ao distanciamento eterno de Deus. Não está destinado à infelicidade eterna. É justamente o contrário, é felicidade. Por isso, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Nossa justiça é realizada em Jesus Cristo. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que reconhecem que não têm direito algum em relação a Deus. Sentem-se famintos por uma justiça paciente, misericordiosa e cheia de graça. Realizados então em Deus, por meio de Cristo, aqueles que são felizes buscam então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Diante desses fatos, diante da justiça de Deus, que nos alcançou através de Jesus Cristo, é necessário fazer algumas aplicações. Tudo que foi conquistado por Cristo no seu sacrifício, vida eterna, comunhão com Deus, felicidade, paz, graça e justiça de Deus, tudo isso precisa refletir em todas as nossas relações diárias. Devemos manifestar ética baseada no amor, o exemplo dos 10 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo. Nos profetas também encontramos várias denúncias quanto à falta de justiça relacionada às questões religiosas, políticas, sociais, econômicas. Elias, por exemplo, reagiu às injustiças do rei Acabe e de sua mulher Jezabel. Além disso, essa justiça também precisa produzir frutos de justiça. Nosso agir em tudo deve agradar a Deus. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações devem glorificar a esse Deus maravilhoso. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nossa justiça não pode ser superficial, legalista ou meramente punitiva como a dos fariseus. Não adianta você mostrar aparência. Você precisa ser cristão, não parecer cristão. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Em suma, nossos atos de justiça
não deve ser uma propaganda pessoal. O que sua mão fizer, que a sua mão direita fizer, que a sua mão esquerda não fique sabendo. Enfim, felizes os que têm sede e fome de justiça, os que se fartam em nutrir-se da justiça de Deus. Termino com o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Querido irmão e querida irmã, fome e sede de justiça é saciada em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre ti e te dar a paz. Amém? Estamos chegando ao final desse culto, mas ele não termina aqui. Ele continua na sua casa durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, que nós possamos realizar atos de justiça para a honra e glória de Deus, não para ser visto pelos homens, não, mas para manifestar a graça de Deus através de nossas vidas, para que essa graça também alcance outras pessoas, conforme a soberana e livre vontade de Deus. Amém? Bondoso Deus, olha para cada um de nós, estenda sua mão protetora e nos livra do mal a cada dia. Te pedimos isto, Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você agora e para todos sempre. Amém.